Olá, seja muito bem-vindo a mais um Chronicast. Eu sou o Barbosa Júnior e este é o podcast de assuntos variados que visa trazer entretenimento e muita informação para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá no YouTube, Chronicast Podcast Barbosa Júnior, se inscreva, acione o sininho e sempre que subir um vídeo novo no canal você vai ser informado. E deixe o seu like, comente e compartilhe os nossos conteúdos. Você vai ajudar o canal a chegar muito mais longe. Agora vem cá. Você tem uma história ou conhece uma história boa de ser contada? No seu bairro, na sua cidade, na sua região, tem alguém com uma história que vale a pena ser contada para os demais? Anota esse número aí. 019-978050533. Esse é o WhatsApp aqui do Chronicast, é só para mensagem, tá? Não adianta ligar que a gente não vai atender, é só mensagem mesmo. 019-978050533. Você se identifica, conta um pouco da história da pessoa, deixa o nome e o contato e vou passar para a produção, e a produção então entra em contato e se der tudo certo nós vamos contar a história da pessoa aqui no Chronicast. Semelhante igual aos nossos convidados de hoje, né? Um tem 43 anos, é comerciante em Campinas, formado no básico em teologia. O outro tem 69 anos, é mineiro da cidade de Vieiras Bravos, está em Campinas desde 1972 e é pastor desde 2001. Hoje eu converso aqui com os meus amigos Natanael Giliotti e pastor Gilson Ferreira. Sejam bem-vindos ao Chronicast. Obrigado. Obrigado, pastor Barbosa, é uma honra, é muito bom estar aqui com você para contar um pouco da nossa história. Falando de um pouco de história, pastor Gilson, conte um pouquinho do senhor, como começou a sua história? A minha história, eu saí de Minas Gerais no ano de 72, vindo para Campinas. Em 74 eu servi o exército, saí do exército, não tinha para onde ir, porque não tinha parente aqui em Campinas, não tinha conhecido, e passando em frente a uma igreja evangélica, eu entrei naquela noite e aceitei o evangelho em 1976. 26 de setembro de 1976 eu me batizei nas águas. Em 80 eu fui consagrado a diácono, depois presbítero, e em 2001 consagrado a pastor, mas dirigindo igreja desde de 84. Eu dirigi a primeira congregação, e depois, saindo daquela congregação, depois de 10 anos, fui em 96 para uma outra congregação, ficando um tempo, e continuei fazendo a obra de Deus. Eu sou casado, sou pai de 4 filhos, né? E graças a Deus que meus filhos são uma bênção na minha vida. Do primeiro casamento eu tenho 3 filhos, e do segundo, que a minha esposa faleceu, Jesus levou ela, Maria Francisca da Silva, e eu casei a segunda vez, hoje tenho o Renan com 18 anos de idade. É muito tempo aí trabalhando na obra do Senhor, levando o evangelho, né? Mais ou menos por quantas igrejas, quantas congregações o senhor passou no decorrer da sua trajetória? Eu passei dirigindo congregação, na primeira eu fiquei 10 anos, depois 7 anos num bairro com o nome de Jardim Santo Antônio, fiquei 1 ano no Santos Dumont, depois Jardim Xangai, Vista Alegre, assim por diante. Eu sei que eu fui para uma congregação no setor do Nova Europa, por nome de Jardim Esmeraldina, eu fiquei ali por 6 anos e 3 meses. A última eu fui dirigir, que por nome de Jardim Tamoio, o bairro, no setor do Nova Europa também, e foi a última que eu dirigi saindo em 2015, aí não fui dirigir igreja mais. Mas continua nos trabalhos da obra do Senhor. Continuo no Isso trabalho, é pregando, importante. evangelizando, ganhar almas para Jesus, que é o meu desejo, é o desejo do meu coração. E hoje, pela misericórdia de Deus, há poucos meses atrás, eu entrei na igreja Novas de Salvação, como pastor presidente dela é o pastor Paulo Garcia, fui pastor dele em 2005, na igreja do Vista Alegre, e levei ele a líder de jovem, onde ele liderou 65 jovens ali. O pastor Eliseu, que é o irmão dele, que hoje é o vice-presidente, coloquei ele de secretário de missão, ele trabalhou com missões por 5 anos, e a nossa história é essa.
na Igreja Nova de Salvação, e hoje estamos ali trabalhando, ganhando almas para Jesus. Hoje mesmo fui ver um salão lá em Sousas, para a gente estar trabalhando lá também em Sousas. Pastor Paulo, que é o meu pastor, né? Isto. Um abraço pro pastor Paulo Garcia. Tô aqui debaixo da benção dele, viu? Às vezes as pessoas acham que Amém. o Barbosa faz do jeito que quer, não. Tudo que eu faço debaixo da benção do meu pastor. Só uma correção, o pastor Paulo, vice-presidente, é o Donizete. O pastor Eliseu, ele é o primeiro tesoureiro. É uma benção ali, Primeiro tesoureiro. é o primeiro tesoureiro. E uma benção quando eu conheci. Qualquer hora eu conto a minha história, né? Que foi bastante interessante. Natanael, quem é Natanael Giliotti? Conta um pouco, uma breve um resumo da sua história. Primeiramente, quero ser grato, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês e agradeço muito a Deus, principalmente por essa pessoa que está do meu lado, o pastor Gilson, que é uma honra, né, tê-lo do meu lado. Hoje eu tenho 43 anos, sou pai de um casal, né? A Natália tem 20 anos, o Pedro, ele tem 16 anos do meu primeiro casamento. Atualmente estou noivo, né? E tenho também um filhado que se chama Cauã, autista. A Thaís, que é minha atual noiva, né? E estamos caminhando. Estou na igreja, sirvo ao Senhor na igreja Nazareno e caminhando com Cristo. Quanto, quanto tempo vocês se conhecem, mais ou menos? Bom, eu e o pastor Gils tem aproximadamente uns 26 anos que a gente se conheceu. E como começou a história de vocês? Bom, a história minha, o meu primeiro contato com o pastor Gils foi numa época muito obscura da minha vida, né? Que nessa época eu era envolvido com entorpecente. Era usuário de cocaína e eu me lembro que na época eu não tinha mais roupa e o pastor Gilson, ele vendia, sempre passava assim, vendendo roupa, enxoval, né? E eu olhando para minha situação, não tendo mais nenhum, não tinha mais roupa, tinha vendido as roupas que eu tinha, usando para trocar em droga, né? E vi ele descendo com o carro, vendendo as suas roupas. Peguei um cheque do meu pai na ocasião, que era assustado, tinham roubado meu pai. E ele assustou, que ele tinha um outro talão. Eu fui, peguei um cheque, abri o portão, me deparei com o pastor Gils e fui e ofereci para ele, né, se ele aceitava um cheque, enfim, que eu precisava de umas roupas. Ele foi e aceitou. Só que ele não sabia que era sem fundo. Mas, pastor Gilson, o senhor olhou aquele jovem. Quantos anos você tinha na época, Natanael? Eu tinha aproximadamente uns 16 anos já. 16 anos. Um jovem de 16 anos com cheque na mão, o senhor não desconfiou, não? Eu desconfiei, portanto, eu disse para ele assim: "Olha, rapaz, eu vou pegar esse cheque sabendo que é sem fundo, sabendo que é assustado, eu vou pegar, estou vendendo as roupas para você, mas só que eu trabalho com esse material para sustento da minha família, eu sou um pai de família, eu sou crente e você, se está me enganando, você pode pagar um preço e você vai vir pedir desculpa para mim depois. Um dia você vai pedir perdão para mim, vai pedir desculpa", e isso aconteceu pouco tempo O depois. senhor não conhecia ninguém da vida do Natanael. Eu já conhecia o pai dele, mas ele eu não conhecia, eu nunca tinha visto. Eu vi pela primeira vez, a segunda Pelo vez nome, então, foi o aval para o senhor poder receber, pegar aquele. E faz tempo que ainda tinha cheque, hoje em dia é Pix, é mais fácil, hoje é né? Pix, naquele tempo era cheques, né. E ele me deu aquele cheque, ele não tinha fundo, eu não recebi mesmo. Ele comprou até bastante roupas, acho que comprou até pra namoradinha na época, umas jaquetas jeans muito bonita, e ele fez uma compra boa, né. E eu estava mais ou menos sabendo, mas eu quis ajudar ele, só que eu falei assim: "Olha, se você não pagar depois, você vai voltar para pedir desculpa para mim, você vai voltar a falar comigo, porque eu dependo disso para cuidar da minha família e você não vai me enganar não". E foi a história assim. Mas e aí, Natanael, dá sequência. E depois do cheque? Naquele dia, na verdade, por ele conhecer meu pai, né, eu vi que ele estava meio que desconfiado quando eu ofereci o cheque para ele, mas enfim, né, acabou aceitando. Eu peguei aquelas roupas que, na verdade, depois eu acabei vendendo tudo em droga, né, e dali, passou-se alguns tempo, né, e meu primeiro contato com o pastor Gilson foi esse, que foi inesquecível, né. Eu não sabia qual seria o propósito de Deus de ele ter aceitado, sabendo que aquele cheque, como foi dito, né, poderia ser sem fundo, e ele já imaginava isso daí, porque a minha condição física, me denunciava, né, meu rosto, ou seja, um jovem drogado não tem muito como se esconder, né. Mas foi a maneira como Deus
preparou aquele encontro, né, para mim estar conhecendo ele, e lá na frente eu vou estar contando aqui para vocês o plano de Deus na minha vida, né. Por intermédio do pastor, Deus ele mudou completamente a minha vida. E Deus ele é maravilhoso, né, porque ele pega situações aonde seria improváveis e impossíveis, que a pessoa que trabalha no comércio, ela tem aquela visão de quando a pessoa está bem ou não bem intencionado, né. E com certeza foi o Espírito Santo que falou para o pastor Justo: "Vende, vende que sou eu que cuido de você. É, É eu que cuido de você, eu tenho uma obra aí para ser feita", e tem que passar por isso. Eu costumo dizer o seguinte: Deus ele nos atrai. Exatamente. A gente não sabe a forma, mas de Sim, alguma forma ele nos atrai até ele. Essa foi a forma que Deus achou para te atrair, né. na situação. Pelo que o pastor Justo disse, seu pai já fazia parte da igreja. Não te levou para a igreja? Você nunca tinha tido algum outro Na contato com o evangelho? sim, na verdade eu fui criado num berço evangélico, né, desde que eu me conheço por gente, desde da minha infância, assim, eu me lembro que meu pai, ele sempre me levava para a igreja, né. Muitas das vezes, assim, eu ia para a igreja, assim, de uma forma contrariada, não queria ir, algumas vezes dentro da igreja, assim, ele acabava me agredindo, me batendo, e aquilo ali mexeu muito comigo, né. Tanto é que eu saí da igreja, eh, com aproximadamente 15 anos, justamente por conta da maneira que meu pai, ele nos tratava dentro de casa, né, ou seja, dentro da nossa casa, éramos em 5, né, 5 irmãos, Ruth, Miriam, Tiago, Natanael e Marcos. E minha mãe, ela não era evangélica, né, ela simplesmente, vendo a forma como meu pai nos conduzia, então ela não queria ir para a igreja. Porque, como eu disse, dentro de casa, assim, meu pai ele era muito taxativo, né, ele não ela, assim, não tinha muita conversa com ele. Qualquer coisa para ele, assim, ele não sentava, não conversava. Geralmente, para vocês terem uma ideia, assim, eu aprendi lendo, com ele, assim, com a palmatória. Então, a gente foi criado, assim, de uma forma, assim, muito para nossa geração, assim, nossa época, assim, eu não tive praticamente infância, porque ele nos privava, né. Ele ele achava que criando a gente dentro da igreja, obrigando a gente a ir para a igreja, seria o mais correto. Quando na verdade, hoje eu entendo, né, que, acho que o amor ele é a base de tudo dentro de uma família. E quando se diz assim, um cristão, na verdade, né, um pai, uma mãe que quer conduzir o seu filho a uma igreja, hum, eu acho que o exemplo começa dentro de casa. E naquela situação, assim, sempre meu pai, por ele ser da roça, né, ele foi criado de uma forma diferente, então a forma que ele foi criado, ele queria que nós fôssemos também daquela maneira, só que é um pouco diferente, né. Então, todos, assim, amigos, até hoje que nos conhece, que frequentava a igreja com a gente, assim, eles viam meu pai muitas das vezes, assim, nos agredir. Por exemplo, vou dar um exemplo, ele colocava a gente para orar, tinha um círculo de oração, assim, de segunda, e ele me colocava do lado dele. Se de repente, assim, pastor, eu ameaçasse olhar, abrir os olhos, ele já olhava, ele já catava e me puxava a orelha, né. E aquilo para mim, todo mundo assim, os outros irmãos vendo, aquilo era uma humilhação. Quando não, às vezes eu ia beber uma água, porque eu vi que ele estava orando muito, eu falei: "Opa, eu deixo, eu vou ir lá tomar uma água". Eu ia. Quando eu chegava lá, do nada ele aparecia. E ele me via, ele já pegava e já me agredia. E por conta disso daí, aquilo era um pouco ruim, constrangedor, né, porque todo mundo, assim, via, não só eu como meus irmãos, às vezes, assim, ele batendo sem necessidade, então aquilo foi mexendo muito com a gente. E como eu disse, né, eu saí da igreja, justamente um dia tinha acabado o culto, e eu fui conversar, né, com alguns amigos que é de costume, terminou o culto, aí vamos conversar, aí ele chegou próximo de mim e falou: "Vamos embora". Eu falei: "Pai, só estou conversando aqui com o Marcelo e já estou indo". Aquilo ali foi o suficiente, não podia responder, tinha que obedecer. Como eu fui, responder para ele dessa forma, ele foi e me deu um soco no meu nariz, e eu vim ao chão. Quando eu caí no chão, começou a sangrar o meu nariz. E diante daquela situação, os meninos vendo, os adolescentes vendo, os irmãos viam, ninguém podia fazer nada. E aí eu peguei, porque ele era ignorante, né, ele não aceitava ninguém se intrometer nas atitudes dele.
Aí eu peguei, me levantei, olhei para ele, saí chorando. Nessa época eu congregava na igreja do Jardim São Cristóvão, era muito distante da minha casa, a gente ia de a pé, né, e eu tinha medo, porque era de noite que a gente ia para a igreja. Eu sempre ia com ele quando a gente ia para a igreja, que tinha alguns caminhos que era escuro, então eu tinha medo, né. Mas naquele dia eu fui tomado de uma força tão grande, que eu passei por cima do medo e falei para ele: "Olha, a partir de hoje eu nunca mais piso meus pés na igreja". E fui para minha casa, quando chegou na minha casa, a minha mãe me viu, né, com a minha camisa toda sangrando, e me perguntou. E ali eu só chorava e falei: "Mãe, eu quero sair de casa, não quero mais conviver com meu pai, não quero ir mais para a igreja, eu quero sumir". Ela chorando, falou: "Mas o que que aconteceu?". Eu peguei e contei para ela, né. Aí ela disse para mim: "Não, fica aqui, eu vou conversar com ele, isso vai passar". Eu falei: "Não, mãe, eu não aceito mais essa condição". E dali em diante, naquela noite eu saí e fui a um bar e pedi ali uma dose de bebida, coisa que eu nunca tinha feito, e comecei a beber e se gerou um ódio muito grande dentro de mim. E por conta disso, os dias foram se passando e eu já não conseguia conversar com mais ninguém, já não olhava mais para o meu pai, porque eu não entendia. Na verdade, um adolescente, né, você ser tratado dessa forma por um pai, que na verdade ele tem que te dar amor, e quando você vê a falta desse amor, desse afeto, e de repente se transforma assim em agressão, então você não entende. E por conta daquilo, eu peguei e comecei a gerou uma confusão muito grande dentro de mim. Aí eu comecei a pegar e, entre aspas, fui para o mundo. E ali no mundo conheci um rapaz, né, que era muito amigo meu, e eles notaram assim, dois rapazes, né, do colégio, eles notaram assim, pastor, o quanto que eu era triste, né, às vezes eles me chamavam para sair, eu não queria sair, "Vamos jogar bola", eu não queria, sempre isolado. Aí um dia eles pegaram e falaram: "Nossa, você precisa sair, você precisa conversar, você precisa se interagir". Só que dentro de mim havia ali uma eu precisava ser curado, né, daquela raiz de amargura que o meu pai tinha gerado dentro de mim. Aí foi quando, passou um tempo, e um dia eu estava em casa, não tinha ninguém, eles foram para minha casa, e sabe aquela amizade, eh, Júnior, que você tem assim, pastor Gilson? Daquele amigo que você pode conversar, que você pode contar, que você acha assim: "Puxa, essa pessoa gosta tanto de mim que ele tá a ponto, se eu entrar numa briga, ele entrar na minha frente e colocar a vida dele por mim". É interessante que sempre aparece aquela pessoa que tá quando tudo parece estar fechado, sempre tem aquela pessoa que vai aparecer, que te estende a mão, te estende o ombro, vem de repente até alguns têm boa intenção, Aham, né, querem realmente te te ajudar. ajudar. Às vezes o meio não é o legal, Aham. né, mas eles são assim, às vezes a gente vê, parece que Boas tudo tá tudo intenções, fechado, né, de boa verdade. sempre aparece alguém de boas intenções. Foi mais ou menos isso que aconteceu com você? Comigo foi praticamente ao contrário, né, na verdade eu acreditava muito naquela amizade, tanto é que, como eu estava vivendo dessa forma, passando esses problemas interior, então eu confiava muito nos 2, né, era Nivaldo e Fábio. E foi quando eles chegaram em mim, num dia que não tinha ninguém em casa, e como de costume a gente estudava, a gente, né, conversava muito, e naquele dia eles chegaram em mim, assim, e falaram assim: "Olha, essa noite a gente vai sair, né, a gente vai para uma discoteca, tal, e só que antes disso daí, eh, a gente queria te oferecer, algo para você ficar mais tranquilo, né, para você soltar mais, para de repente você conversar, para você criar coragem. Porque do jeito que você tá, não é legal você sair". E só que na minha cabeça nunca se passou que era cocaína, até porque eu nunca tive contato, né, com como fui criado na igreja, como falei. Dali então eu falei: "Não, não, não, jamais, né, eu nunca usei isso daí, não quero, tal". Aí ele falou assim: "Olha aqui, olha para mim e olha para o Fábio. Você vê alguns vestígios em nós, assim? Você consegue perceber que a gente usa?". Eu falei assim: jamais, né, nunca imaginei". Até porque eles tinham um porte físico, eles não aparentava que eles faziam uso. Aí eu falei: "Não, não parece". Aí eles falaram assim: "É justamente por isso, a gente usa socialmente, a gente sabe usar". E então jamais a gente ia chegar em você para te oferecer algo aí para te destruir, muito pelo contrário, nós somos seus amigos e a gente quer te ajudar.
E foi ali que eu fui e cedi, né, acabei cedendo, então o meu contato foi justamente através de pessoas que eu nunca imaginei. Eu nunca não se passava pela minha cabeça, né, que aquelas pessoas que eu admirava muito pudessem contribuir para um mal que quase acabou com a minha vida, né. E foi assim, comecei a usar aos poucos, dali em diante já se tornou, assim, de uma forma descontrolada, e quando eu fui me dar por fé, assim, eu já tinha me tornado um dependente químico. E que a impressão que dá é que as pessoas acham que eles têm controle, pastor Gilson, É verdade. da droga. É assim com cigarro, é assim com a bebida alcoólica, é assim com qualquer tipo De de vício. droga, de vício, que a pessoa acha que ela tem o controle. Não, eu tenho o domínio. Exatamente. E é uma falsa sensação, porque no começo você acha até que É, tem. Eu consumi álcool há muito tempo também na minha vida. Graças a Deus fazem 12 anos que eu parei que de beber, bênção. que eu paro, né. Na noite em que eu me converti, eu decidi parar. Não foi fácil, nunca é Imagino, fácil, né. Mas com a graça de Deus na minha vida eu consegui. graças a Deus. Então fazem 12 anos que eu não sei o que é colocar um vestígio de álcool na boca. Nada, Ah, nada, nada, que nada, nada, bênção. né. Foi uma bênção para mim, para minha família. Só que é essa sensação de que eu domino, eu Que tinha sou o o dono, controle, não tem, não tem. e comigo foi assim, né, chegou um ponto, assim, da minha vida que eu costumo dizer assim, pastores, que, foi os meus momentos mais, angustiantes da minha vida como ser humano. Porque na verdade eu vegetava, né. Como eu não tinha eu tinha um ódio muito grande do meu pai, o que que eu fazia? Eu saía de casa às 6 horas da noite, porque eu sabia que ele chegava em casa às 6 horas do trabalho. Então eu saía de noite, passava a noite inteirinha na rua, ao anoitecer, e só retornava à minha casa, pastor Gilson, quando era 6 horas da manhã, porque era 6 horas da manhã ele se levantava para ir trabalhar. E à noite, assim, muitas das vezes, assim, eu não usava droga, mas eu ficava andando, sem rumo, sem destino. E foi assim, a minha amizade com os 2, um acabou falecendo e o outro mudou-se, né, porque também estava usando de uma forma descontrolada, então levaram para o Paraná. Hoje eu não tenho mais sei de que um faleceu, o Nivaldo. E o outro, eu sei que ele mudou, tá na igreja, né, mas está lá no Paraná. Enfim, voltando para minha história, eu me lembro que eu chegou um momento na minha vida, assim, que eu estava vegetando, porque foi tão forte, assim, o impacto da cocaína na minha vida, pastor, que como eu disse, eu trocava a noite pelo dia. E quando eu chegava em casa, durante o dia que eu dormia um pouco, eu acordava de tarde, era raras vezes que eu me alimentava, né, eu lembro que eu só tomava, leite, comia um pão, ou quando não, um miojo. Mas eu não tinha muito contato com os meus irmãos, até porque assim e nem muito menos com a rua, com os amigos, eu tinha muita vergonha, porque eu já estava muito magro, né, é interessante dizer que as drogas, muitas das vezes as pessoas falam assim: "Olha, espera aí, aquela pessoa ali não interage, aquela pessoa não conversa". Na verdade, as drogas fazem isso com a pessoa, né? Ela mesma acaba isolando a pessoa, porque é um sentimento de culpa e de vergonha muito forte. É tão forte que o usuário ele se sente, muitas das vezes assim, com vergonha de chegar nas pessoas que ele conheceu um dia, né, que viram ele bem, É. e de repente ver ele naquela condição, naquele estado, né, então para ele assim eu encontrava muito essa dificuldade. Tinha dias, assim, que na minha casa, assim, ia alguns parentes, e eu ouvia quando eles chegavam, meu quarto era trancado. E aí eu ouvia eles, eu tinha, assim, uma angústia tão grande dentro de mim, que muitas das vezes eu entrava debaixo da minha cama, porque eles falavam: "Oxe", a minha tia, meus tios: "Cadê o Natanael?". E eu ouvia, aí quando chegava no meu nome aquilo me machucava, né, porque na verdade eu estava vegetando. Eu cheguei num ponto, assim, que, assim, a vida não tinha mais sentido. Até porque eu sabia que eu estava naquela situação mudo, cego e surdo. Assim que funciona, né, o mundo do dependente químico. Ele não tem força para ele não tanto é que as drogas ela atinge todas as áreas, né, principalmente o sistema, imunológico, né,
E então essa é muito difícil. E foi quando eu comecei, teve a ocasião que eu conheci o pastor, fui lá e passei o cheque, ele me falou algo que marcou muito a minha vida. Ele falou: "Olha, esse cheque aqui, se você estiver passando ele para mim, e se você querer me enganar, eu vou falar uma coisa para você, um dia ou outro, você ainda vai pedir ajuda para mim, porque eu tenho meus filhos e eu sustento a minha família com isso, né, porque eu sou um homem de Deus". Aquilo ali parece que foi uma palavra simples, né, de muitas palavras que eu ouvia de muitos, assim, missionários, pessoas que estavam na rua, pastores, às vezes chegavam em mim e falavam assim: "Olha, jovem, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um plano na sua vida". Mas aquilo ali entrava num ouvido e saía no outro. Mas o dia que eu tive um contato com o pastor Gilson, e ele falou aquelas palavras para mim, aquilo causou impacto dentro de mim, né, porque eu sabia que eu estava fazendo errado, só que eu não tinha forças para sair daquela situação. Foi quando passou, assim, alguns meses, né, e eu vi que eu precisava mudar. E foi quando eu cheguei no meu pai e chorando, né, até porque eu não conversava com ele, tinha aquela mágoa, mas eu vi que eu estava num estado muito deplorável. Foi quando eu cheguei no meu pai e falei: "Olha, pai, eu preciso de ajuda", né. Teve algumas ocasiões, assim, que ele saiu de noite para me procurar pelos matos, andando, chorando, porque nessa época aí o meu pai, ele mudou muito, né. Ele, na verdade, ele foi transformado por Deus, né. Deus fez uma transformação muito forte através da minha vida, né. Ele vendo naquela condição, e eu culpava ele. Às vezes ele me procurava conversar comigo, eu falava para ele: "Olha, eu não quero conversar com o senhor. Se hoje eu estou nessa situação, é porque o senhor tem uma parcela de culpa, então eu não quero conversar. Desde o dia que o senhor me deu aquele soco, o senhor morreu para mim". Mas, aquele dia, eu vi que eu precisava de ajuda. Foi tanto é que eu fui e conversei com ele chorando, falei: "Olha, eu quero que o senhor me ajuda, me interna em alguma casa de recuperação, porque do jeito que eu tô, não tem mais jeito". Aí ele pegou rápido demais, conversou com o pastor Joaquim, que é uma pessoa que eu amo muito, um grande missionário, tem um amor muito grande, né, pelas almas, pelas vidas, faz um trabalho muito bonito. E e aí ele foi, conversou com esse pastor, eu fui para essa casa de recuperação, passei pela triagem, mas, não fiquei. Até porque, o doente é mais ou menos assim, né, ele sabe que ele está doente, ele entende que ele está doente, mas ele não aceita, né, a mudança, porque a mudança, assim, na verdade, muitas das vezes assim, ela é progressiva, né, ela não é repentina. Então aquilo chocou um pouco. Quando eu conversei com um psicólogo, ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ele falou: "Olha, esse lugar não vai te mudar, esse lugar aqui não vai te transformar, quem vai te transformar é você. Você que precisa querer mudar". Falou: "Do tempo que eu tô aqui, eu vi muitos que entrou e ficaram poucos meses aqui, que entenderam que precisavam mudar. E eu vi muitos que ficou 1 ano, 2 anos, que saiu na primeira semana, teve uma recaída, voltou, tá até hoje. Então quem vai te mudar é você querer e Deus, né, você é 50% Deus, 50% você". Aí ele falou para mim assim: "Olha, eu olhando para você, você tá bom, você está bem". E eu acreditei naquilo. Falou: Você não precisa disso daqui para te mudar". Na verdade, era uma triagem para ver se eu estava preparado para ficar ali, quando na verdade eu não estava. Foi quando eu cheguei para meu pai e falei: "Não, pai, eu sei que eu tenho força e eu vou conseguir mudar, mas não aqui". E saí dali. E chegou um ponto, que eu me lembro que eu subi em cima do telhado da minha casa, e ali eu tive a conversa com Deus. Foi Muito se diz, assim, costuma-se dizer que o jovem, quando ele nasce na igreja, né, e ele sempre está orando e que chega um momento quando ele sai, igual o filho pródigo, assim, que, a oração dele não passa do teto, né. Eles dizem assim. E eu, naquele dia, de noite, eu muito angustiado, né, peguei e falei assim: "Quer saber de uma coisa? Eu vou subir em cima do telhado de casa, e hoje eu quero ter uma conversa com Deus". Ou seja, não vai ter telhado para atrapalhar. Não. Vai ter que me ouvir. Ali é É, só o céu. Tá E certo. em é verdade. cima disso eu subi em cima do meu telhado, e quando eu cheguei no meu telhado, comecei a olhar para o céu, e ali eu comecei a me lembrar quando eu era pequeno, quando o meu pai ele, mesmo contrariado, assim, me levava para a igreja, e muitas das vezes eu ia triste, não querendo ir,
mas quando eu chegava lá dentro da igreja, participava do culto, eu saía daquele culto assim como se eu tivesse renovado, como que se as forças elas se encontravam dentro de mim, como se fosse o meu combustível. Eu não entendia, mas eu sabia que eu saía de lá feliz, leve, alegre. E aí eu comecei a falar com Deus dessa forma, falei: "Olha, eu me lembro quando eu ia para a igreja, era tão bom, né, e eu ia pesado, mas voltava leve, e sempre acreditando que o Senhor é um Deus, né, sempre confiando no Senhor. Só que hoje, olha para a minha vida, olha a condição que eu tô, né, a maneira que eu tô me comportando, eu não tenho mais jeito, não tenho mais esperança. Para mim, a única coisa que restou ou que resta é a morte. E eu não quero viver assim. Ali eu comecei a chorar e comecei a questionar a Deus. O Senhor existe de verdade? Ou o Senhor é apenas um fantoche? Ou o Senhor é apenas uma imaginação, né, humana? Eu gostaria de que, se realmente o Senhor se importa pelo ser humano, se realmente serviu de alguma coisa, né, a época que eu ia na igreja, se realmente serviu, eu gostaria que o Senhor mostrasse para mim que realmente o Senhor se importa pelo ser humano. Olha para a minha vida, olha para a minha situação. Se o Senhor me mudar, se o Senhor transformar a minha vida, aonde o Senhor me mandar, aonde o Senhor me colocar, eu sempre vou falar que o Senhor é de verdade, que o Senhor realmente é um Deus verdadeiro dos crentes. Porque eu estou cansado de pessoas me parar na rua e me dar um panfleto e falar para mim que Jesus me ama, que Jesus se importa comigo, que Ele tem um plano na minha vida e que Ele pode me transformar. E se realmente o Senhor tem um plano, se realmente o Senhor se importa pela minha vida, então que o Senhor muda a minha vida, muda a minha história. E quando o pastor Gilson volta, entra nesse cenário de novo. O pastor Gilson, ele voltou nesse cenário no dia 14 de janeiro. Foi poucos meses depois que eu conheci ele, como eu falei, e uma semana antes dessa oração que eu fiz com Deus, eu já não queria mais ter contato com droga, estava evitando. E eu me lembro que no dia 14 de janeiro de 1998, Certo. eu era de noite, né, meu pai estava se preparando para ir para a igreja, me convidou, eu não quis, falei por mais vontade que eu tinha, mas todas as vezes que eu me trocava e chegava a estar pronto para ir, alguma coisa acontecia. Eu olhava para o espelho, olhava para o meu rosto, pastor, e muitas das vezes puxava até minha pele, assim, esticava de tão magro que eu estava, aquilo me envergonhava, não vou. E naquele dia eu peguei, meu pai chegou em mim e falou assim: "Olha, eu tive um sonho com você e eu te vi morto. Quem sabe hoje não é a última oportunidade que Deus está te dando para você voltar para a igreja". Mas eu não tinha força. Eu falei para ele: "Olha, pai, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, mas seja feita a vontade de Deus". E ele foi para a igreja. Eu saí aquela noite, andei bastante, depois retornei para minha casa. Quando deu mais ou menos uma meia-noite e meia, eu peguei e subi, que era de costume, às vezes, conversar com alguns meninos que usavam droga, né, e eu conheci um jovem, que esse jovem foi um jovem que me fez mal, e o contato que eu tive com esse jovem, né, era um jovem muito temido no bairro, ele já tinha tirado vidas, né, tive um contato com ele, conheci ele numa roda usando droga, e todo mundo tinha medo dele, né, como eu falei, ele era muito periculoso, mas ele se engraçou. Novamente, assim, ele se aproximou, assim, de mim como os outros amigos, como eu disse aqui no início, né, e ele falou: "Olha, rapaz, eu não converso com ninguém, mas eu gostei de você". Enfim, eh, formei uma amizade ali com ele por medo, né. Como eu não conversava com ninguém, mas comigo ele conversava, então eu comecei a ter uma amizade com ele. E eu me lembro que nesse dia eu fui conversar com o Dindo, chegando perto da casa do Dindo de noite, uma meia-noite e meia, ele falou para mim assim: "Olha, é melhor você ir embora para sua casa, vai por ali, porque o baianinho tá te procurando, né, e ele quer falar com você. E vai para sua casa". Eu vi que ele estava estranho, mas não entendi muito, e falei: "Não, tudo bem, eu vou embora". Quando eu estava voltando para ir embora, eu me deparei justamente com um baianinho. E ele era um jovem, assim, tão diferente, tão perturbado.
que ele andava assim, sempre olhando para todos os lados. Era como que se ele estava sendo perseguido todas as horas e todos os momentos. E muito pesado esse jovem, muito carregado. E de é, é, uma energia, né, negativa. E, enfim, eu vi ele e falou: Olha, vamos, eu preciso conversar com você. E eu preciso resolver uns problemas lá embaixo, no ponto de tráfego, e eu preciso ir com você. Aí eu olhei pra ele assim, ele falou: "Ó, você tá armado, tal?" Eu falei: "Não, não tô armado." Aí ele falou assim: "Ah, tá, porque eu tô e a gente precisa resolver lá uns problemas." Eu falei: "Tudo bem, né." Não tinha como contrariar ele, que ele era, como eu disse, muito temido. Eu falei: "Tudo bem, vamos embora." E começamos a andar. Quando a gente chegou perto do colégio Eduardo Barnabé, que tem ali no bairro de Quium, eu comecei a andar com ele. Um pouco para frente tinha uma creche, e essa creche não era muro, era um alambrado, né. Quando eu cheguei, assim, próximo da creche, eu notei que ele estava muito diferente. Havia momentos ali que ele falava comigo e algum outros momentos que não era a voz dele no corpo dele, era uma outra voz. E ali era a manifestação do espírito do inimigo, né, Satanás. E e vendo aquela situação, como eu fui criado na igreja, então eu entendi isso daí. E comecei a sentir, né, aquela reação, assim, que alguma coisa ali poderia acontecer, porque era muito diferente, não era uma coisa comum, normal, né. Ora ele falava, ora outra voz falava no corpo dele. E ali começou a falar que ele precisava entregar, a minha alma para ele. É hoje, não pode passar de hoje, tem que ser hoje. Se não for hoje, eu vou cobrar da sua. E ali, eu olhei para ele, senti que alguma coisa acontecia comigo, né, e eu olhei, assim, para aquele alambrado. Quando eu olhei, ele me olhou também e arrancou uma arma. Quando ele arrancou uma arma, ele olhou para mim e disse assim para mim, assim, porque eu pensei em pular. Falei: "Se eu pular aqui e correr, eu vou escapar, né, porque pelo que eu tô vendo aqui, parece que ele tá manifestando o diabo no corpo dele, então parece que é comigo o negócio. Então eu já vou antecipar e vou fugir." Só que quando eu olhei para o alambrado, ele também viu eu olhando. E ali ele falou para mim: "Olha, você nem pensa em fugir, porque se você for fugir, o primeiro tiro que eu vou dar vai ser na sua cabeça." E ali vocês imaginam, né, você tá diante de uma situação como essa, você não tem força, não tem o que se fazer. Aí eu olhei pra ele e falei assim: "Mas o que que eu fiz pra você, né? Eu nunca fiz nada pra você. Por que que você quer fazer mal pra mim?" Falou: "Ó, cala a boca e só anda. Me segue e acabou. Não quero que você faça nenhum tipo de pergunta." E ali em diante ele começava novamente a falar, né. E dali em diante eu comecei a andar. Conforme eu estava andando, a gente partimos para próximo de um campo. Quando nós chegou próximo desse campo, a gente tinha que atravessar o campo, atravessar uma pista e atravessar o outro lado que era só capim, né, era só matagal. Naquela época ali, hoje tem uma igreja, né, a igreja Santo Expedito, no Diquium ali, na época não era, era um campo de terra, né. Então a gente tinha que passar por aquele caminho. Ou seja, um cenário, assim, para alguém que se fosse tirar a vida de alguma pessoa, perfeito. E dali então eu comecei a andar com ele. Quando eu comecei a andar, a gente entrou naquele trilho, tal, próximo do campo, ele pegou, olhou para mim e falou assim: "Agora você entra na minha frente." E eu comecei a falar com Deus, né, falei: "Puxa, Senhor, eu vou morrer assim, né, não vou ter tempo para nada, simplesmente vou acabar desse jeito." E não tinha o que se fazer. Abaixei minha cabeça e dei 2 passos para frente, foi quando ele me deu o primeiro tiro a queima-roupa. O primeiro tiro acertou as costas e varou no pulmão. Quando varou no pulmão, que eu senti aquele impacto da bala me perfurando, eu tentei correr. Só que, o desespero foi tão grande, tão forte, que eu acabei, tropeçando na minha própria perna. E ali eu caí. Conforme eu caí, ele pegou, foi e me deu outro tiro. Eu tentei levantar, ele deu outro tiro debaixo das axilas. Naquele momento, eu consegui levantar e comecei a correr. Conforme eu corri, tinha alguns barrancos naquele pasto.
e eu caí novamente. Quando eu caí, eu fui levantar, ele estava próximo de mim. E quando ele estava próximo de mim, que eu caí, ele estava numa altura mais ou menos de uns 3 metros, né? E ele foi e me deu outro tiro, só que tentando mirar na minha cabeça. E ali ele acertou o chão, uma lasca né, de terra, e ali eu levantei. Quando eu levantei, eu senti o outro tiro na minha barriga. Conforme eu levei aquele tiro, eu levantei e comecei a correr. E nisso já era quase 1 hora da manhã, um desespero muito grande dentro de mim, apavorado, socorro, socorro. E eu me lembro que a janela começava a bater, as pessoas fechando a janela, não tinha mais ninguém na rua, né? O lugar que eu estava era um lugar muito escuro, e eu continuei correndo, correndo, desesperado, e ele atirando. E eu, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Foi quando muito lá na frente, bem lá na frente, eu atravessei a avenida, notei que havia um muro, uma casa, né? E eu fui, pulei, escalei aquele muro e invadi uma casa. Com 3 tiros no corpo, você ainda conseguiu forças para pular o muro. Eu não entendo até hoje, né? Da onde que veio tamanha força para mim. O meu peito, para você ter uma ideia, um dos tiros que perfurou, jorrava sangue. Mas naquele momento, assim, a vontade de viver era tão grande que eu lutei. Em todos os momentos eu lutei. Foi quando eu invadi essa casa e pulei. Quando eu pulei, um cachorro veio e me mordeu. Porque o cachorro acho que não esperava, né, que aquilo fosse acontecer. Tem cachorro que está esperando alguém invadir, né? Então, ele me mordeu um pouco. Era uma casa que ficava um pouco mais lá embaixo, né? E tinha uma rampa. Aí eu desci, vi que tinha uma área e caí ali. Pensei comigo, puxa, pelo menos eu aqui dentro, pelo menos vou morrer tranquilo. Vou morrer aqui e parei ali, porque eu já não tinha mais força. Eu não tinha mais como me levantar, não conseguia mais mover as pernas e caí. Quando eu caí dentro daquela casa, eu vi e notei que o cachorro estava fazendo muito barulho, abriu a porta da cozinha e uma senhora saiu. Quando aquela senhora saiu, ela foi ver o que aconteceu no quintal dela. E quando ela se deparou comigo no chão, todo ensanguentado, já havia uma poça, né? O sangue ficou um pouco grosso, já estava saindo muito sangue. E ela me viu. Quando ela me viu, foi um impacto muito forte. E eu disse para ela assim: olha, me desculpa, né? Mas não tinha o que eu fazer. Por favor, eu sei que eu vou morrer, mas antes de morrer, só me dá um pouco de água. Ela olhou, entrou em desespero, colocou a mão na cabeça, assim, chamando: bem, bem, vem aqui para você ver. Um jovem invadiu nossa casa, tá aqui todo baleado. E o que, que nós vai fazer? Aí essa pessoa saiu, colocando uma brusa, né? Tava de bermuda, colocando uma brusa. E quando essa pessoa chegou perto de mim, aí ele pode dizer aonde que Deus permitiu eu cair. Quando ele caiu no meu quintal, a gente fica assustado, é Deixa eu claro. entender uma coisa aqui. Ele passa um cheque sem fundo pro senhor, pega Uhum. algumas roupas. O senhor fala para ele que se ele estivesse te enganando, ele ia pedir ajuda. E nesse cenário, justamente dentro da tua casa, do teu quintal, pastor, é isso mesmo? Ele Isso foi cair? isso já era mais ou menos 1h30 da manhã. Eu olhei no quintal, ele estava com a camisa xadrez e uma camiseta branca e já estava todo vermelho, todo ensanguentado. Eu ainda falei para ele assim: "Que você está fazendo aqui no meu quintal, rapaz?" Ele falou assim: "Eu fui baleado, rapaz, abaixa aí que o rapaz está vindo aí atrás." E nisso o rapaz passou com a camiseta nas costas e a quadrada na mão. E virou o muro assim que era uma viela. E nisso fiquei em desespero, falei assim: "O que que eu vou fazer?" E nisso tinha um vizinho do lado, um baixinho, um pouco curioso, ele subiu por cima do muro para ver o que estava acontecendo. Aí eu falei assim: "Me ajuda a socorrer, rapaz." Vamos, coloquei no carro, já mandei, minha filha abrir a porta do carro, já deixar preparado. "Me ajuda a socorrer." Eu falei assim: "Não, não põe a mão não, deixa aí, deixa aí." Eu falei assim: "Se você não me ajudar a socorrer eu vou falar que você que fez isso aí, rapaz." Fiz um susto nele, né. Foi onde que ele pulou o muro rapidinho e me ajudou, joguei ele dentro do carro, a gente saiu. Mas antes, quando ele pediu água, a minha filha, que já está na glória, né, que o senhor recolheu em dezembro, ela chegou e falou assim: "Não, mãe, eu aprendi na escola que não pode dar água para uma pessoa que é baleada, não pode dar água." Aí ele não tomou água. A gente jogou ele no carro, eu saí em disparada
eu não demorei 5 minutos a chegar no Hospital Ouro Verde. Mas o senhor reconheceu ele, viu quem Eu reconheci, era? quando eu reconheci, minha filha olhou e falou assim: "Ô Natanael, pai". Isso ele já estava pálido, o sangue já estava saindo todo, né. Quando eu cheguei no Ouro Verde, naquele desespero, eu bati o carro numa porta lá e gritei: "Vem que o rapaz está morrendo". Isso ele já estava desfalecendo. Aí já trouxeram uma maca, levaram ele correndo lá para dentro, e eu fiquei cá fora chorando. Eu fiquei chorando, e daí a pouco eles deram os primeiros socorros, veio e trouxeram ele e colocaram na ambulância para levar pra PUC. E nisso, lá dentro, me parece que ele ainda teve força para falar: "Olha, tem um homem lá fora, eu quero ver ele". E quando ele chegou lá fora, que colocaram ele dentro da ambulância, eu cheguei bem perto, assim, ele olhou para mim, abriu os 2 olhos, que estava com os olhos fechados, que já estava desfalecendo. Ele disse assim: "Pastor, não deixa eu morrer não". Aí que eu chorei mesmo, né. Eu falei assim: "Não, você não vai morrer". Eu estendi as mãos, fiz uma oração, falei assim: "Leva ele em paz, e o Senhor já libertou ele, vai salvar, e ele não vai morrer". Aí falei assim, ele fechou os olhos, aí levaram ele. No outro dia fui visitá-lo, ele já tinha sido operado na PUC, e tiraram algumas balas, não sei se ficou alguma no corpo. Não, tirou Tirou todas, todas graças as a 3, Deus. né, mas graças a Deus que Deus me deu essa oportunidade de salvar uma vida, né, e depois ele foi servir a Deus juntamente comigo, depois de alguns tempos. Depois disso aí ele foi preso, certo, aconteceu algo na vida dele, né, mas lá na cadeia ele pregou muita palavra de Deus, ganhou muitas almas para Jesus, e quando ele saiu, foi muitas vigílias comigo, e foi assim a nossa história, né. Mas naquele momento eu não lembrei de nada, não lembrei que ele me deu cheque sem fundo, não lembrei que ele não pagou, porque como ele disse aqui, pastor Júnior, que ele dormia até meio-dia, 1 hora da tarde, ficava na cama. Foi muitas das vezes que eu cheguei na casa dele, a mãe dele, eu saí de lá chorando. Ela dizia assim: "Ele está lá no fundo, vai lá conversar com ele". Eu chegava lá, ele estava dormindo, eu acordava ele: "Ô Natanael, você não vai me pagar?". Ele abriu os olhos assim e falou assim: "Ah, rapaz", mas eu não recebi. Só esperar. Mas foi essa história, ele cai lá no meu quintal, eu vou socorrer ele, e graças a Deus que foi salvo 2 vezes, né. Foi salvo por mim levando para o hospital, socorrendo, e foi salvo por Jesus através de mim, que Jesus entrou na vida dele e hoje é um homem temente a Deus, um homem abençoado, né, e eu Sem agradeço a sequela Deus. nenhuma, né, Sem Natanael? sequela nenhuma. Graças a Deus, pastor Júnior, que Deus ele fez um grande milagre na minha vida, né. Aquele dia lá, eh, eu penso até hoje, todas as vezes que eu vou dormir, eu sou muito ligado a Deus, sabe. Eu costumo dizer assim para Thaís, minha noiva, que, todos os dias eu vou ao trabalho, vou indo escutando louvor, chego no trabalho ouvindo louvor, e sempre em comunhão com Deus e sendo grato, porque um milagre foi muito forte, porque eu penso como que eu poderia ter caído justamente na casa do pastor Gilson, ou seja, eu poderia ter caído em qualquer lugar, eu poderia ter invadido qualquer casa, e talvez, eu pergunto a você, você estaria preparado para um jovem pular na sua casa de madrugada junto com sua família, e de repente todo baleado, sabendo que a pessoa que baleou ele estaria ali próximo da situação, você ligaria para a polícia ou você iria ali, iria estender a mão, ajudar e socorrer? É difícil. Rapaz, eu acho que é uma pergunta que só consegue responder quem passa por isso, Verdade. né. Exatamente. Só quem passa, porque a gente não sabe o ímpeto, a forma como que é, né. E olha que interessante, Deus permitiu você ser salvo 2 vezes, usando o Verdade. mesmo canal de bênção, né. E é interessante que Deus, quando faz a obra, ele faz completa. Se ela vai acontecer ou não na vida da pessoa, depende exclusivamente da pessoa, né. Que Deus, a vontade de Deus é salvar todo mundo, a gente sabe que nem todos vão ser salvos, infelizmente, É verdade. mas depende da pessoa. E o que aconteceu na história de vocês, que eu vejo é isso. De bate-pronto, eu estaria preparado, qual seria a minha reação? Seria, de repente, ligar para a polícia, né, ou numa situação, por quê? Porque hoje a pessoa que faz o que o pastor Gilson fez, ele passa por um processo tremendo, e Exatamente. porque a iniciativa é boa, de pegar e de socorrer, mas depois vem toda a burocracia, né. E Deus abençoou de uma tal forma que acabou fazendo com que desse certo. Pastor Deus Barbosa, prepara as coisas, né. o que você está falando aí eu passei. Eu não sei se o Está na Natanael ação. sabe, mas foi meses,
a viatura na época, né, da preto e branco, subia a avenida e descia a avenida procurando a minha casa, me procurando, meus filhos todos preocupados, a esposa. E as pessoas amigas desse moço, amigas, né, que era desse moço, me procurando. E foi até que eu encontrei com um grupo deles, e eu preguei o evangelho para eles. Um olhou para um, outro olhou para outro e falou assim: "Olha, se é assim, não tem o que fazer". Porque eu disse para eles: "Vocês estão num grupo aqui sentados. Se eu passar que um de vocês for baleado, será que alguém vai socorrer? Eles vão correr. O que ficar caído aqui, eu vou colocar no meu carro, vou fazer a mesma coisa". Eu falei isso para eles. Então eles olhou e falou assim: "Olha, na verdade, olha, não tem o que fazer com esse moço". E as pessoas me perseguiram, a polícia, só que nunca fizeram nada comigo, a polícia nunca me procurou para ir na delegacia, e foi uma coisa que eu fiz, que para falar a verdade aqui, Barbosa Júnior, não foi só ele. Eu estava dirigindo um culto no Jardim Esmeraldina, quando chegou um telefonema, chegou para mim: "Pastor Gilson, tem um moço baleado no Boa Vista, ou mesmo esfaqueado". Eu deixei o culto, deixei para o meu segundo e fui lá socorrer esse moço. Cheguei lá, nem a polícia entrava lá naquele tempo, lá da situação que ele estava, usuário de drogas também. Cheguei lá, tinha sangue nas paredes para todo lado, a gente socorreu, cuidei dele, e hoje, graças a Deus, ele é presbítero da igreja, Assembleia de Deus Ministério do Belém, trabalha na portaria da sede. Ele vai com a gente no culto quinta-feira, na Novas de Salvação, para você ter uma ideia, para a glória de Deus, né. Que Mas benção. é o Carlos Guilhardo, ele estava bem magro, estava hoje, quem via ele naquele tempo e vê hoje não acredita. E foi outros também, que as pessoas acham que nós não devemos fazer esse tipo de coisa. E para mim naquele momento não, veio muitas coisas na cabeça, mas eu falei assim: "Se eu chamar a polícia, ele vai morrer aqui mesmo. Se eu chamar a ambulância, ele vai morrer aqui mesmo, então deixa eu socorrer". Eu fiz uma oração rapidinho, peguei e socorri. E hoje ele está aqui, como você disse, sem sequela, abençoado por Deus, e a gente só tem que agradecer a Deus. Então vale a pena amar, vale a pena fazer o bem para aqueles que fazem o mal para nós, é o que a Bíblia diz. Sobre bebida, eu aprendi, tomar bebida alcoólica muito jovem, que eu fui criado numa fazenda em Minas, onde tinha alambique de cachaça. Eu parava no copo ali, tomava, eu ficava caído nos bagaços ali Nossa, com 8 anos de idade, 10 anos. Até os meus 24 anos de idade, fumar, beber era comigo mesmo. Mas no dia que eu me converti, eu costumo dizer, pastor, que a pessoa pode parar de beber, pode parar de fumar, pode parar de usar droga, pode parar de prostituir, parar de tudo, mas deixar não. Porque, a Bíblia diz em João 8:32: "Conhecereis a verdade vos libertará". O verso 36 diz: "Verdadeiramente, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre". Então, se Jesus não libertar, a pessoa pode parar, mas pode voltar. Você usou droga depois daquela época que você foi para a igreja, aceitou o evangelho? Nunca mais, né, quer dizer que Jesus libertou ele. Eu fico muito feliz por ter salvado uma alma e outras, porque, desde muitos anos Deus me chamou para isso, e muitas pessoas não entendem. "Ah, mas você não pode fazer isso, a pessoa fez um mal para você". Não, mas eu tenho que fazer o bem para uma pessoa que fez o mal para mim mesma, que Jesus me ensinou, não é verdade? É Então eu bem estou isso. muito grato de estar aqui dando esse testemunho, falando do Natanael, porque é uma vida que, eu costumo dizer assim: "Deus, eu estou orando, o Senhor me dá aquela pessoa que eu estou orando por ela, para mim cuidar para o Senhor". Eu oro assim. E Deus me deu o Natanael para mim cuidar para ele. E me deu Carlos Guilhardo também, que hoje é um presbítero da igreja, para mim cuidar dele para o Senhor. é. Flávio Pop, hoje ele é pastor. Ele dentro de uma viatura, na traseira de uma viatura, e eu atrás chorando com o meu carro e ligando para o advogado. Quando a viatura chegou no segundo distrito, eu cheguei junto com o advogado. E lá a gente, pouco depois, a gente tirou ele, e hoje é pastor. Então vale a pena a gente cuidar. Vale a É o pena. amor, né? Eu Vale a agradeço pena a ser Deus. fiel, né? É ser fiel a Deus, né? Natanael, qual a mensagem você gostaria de deixar para quem está nos assistindo agora? A mensagem que eu gostaria de deixar é que você tem que ser grato. Seja grato, né? Seja grato porque a gratidão ela vai te levar a voos altos. E outra coisa também é respeite seus pais, né? Seus tutores, que na verdade são seus melhores amigos. Ao longo da vida você vai descobrir isso. Hoje, como pai, eu vejo que o filho, ele tem sim que honrar os seus pais e os seus pais devem também honrar os seus filhos, que isso faz uma diferença muito grande, né. E a mensagem que eu gostaria de deixar a todos os jovens, principalmente, é que não existe nada que seja impossível ou insolúvel que Deus não possa resolver. Deus continua amando a espécie humana e continua transformando vidas, assim como ele transformou a minha vida. Amém? Amém.
Pastor Gilson, o que o senhor poderia trazer de aprendizado para nós sobre essa história? Pastor Barbosa Júnior, o que eu tenho de deixar para todos que estão nos ouvindo é que vale a pena ser fiel a Deus e vale a pena amar de verdade, vale a pena cuidar daquelas pessoas que às vezes ninguém dá nada por elas, porque nem os pais talvez acreditavam na vida do Natanael, Transformação. na transformação da vida dele. E hoje a gente vê ele aqui transformado e outros mais. Então vale a pena obedecer aos seus pais, vale a pena ser fiel a Deus e aos pais, porque a Bíblia diz que os dias de vida são aumentados, né? São acrescentados. Amém. Bom, eu conversei aqui, quero agradecer grandemente Eu que agradeço. a presença aqui do Natanael Giliotti. Muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida, Igualmente, tá? pastor. E já vou dizer algo que você já ouviu, tá? A obra não terminou. É muito grande, Deus vai fazer na sua vida, eu creio. Amém. Pastor Gilson, meu muito obrigado, tá? De coração mesmo. Tenho o Eu que prazer de agradeço. congregar junto com o senhor lá na Amém. Nova de Salvação. Que Deus venha abençoar muito a vida de vocês. E se Amém. você gostou da história aqui do Natanael, conhece uma história também, anota aí. 019 978 050533. Manda o WhatsApp pra gente, conta um pouco da história, deixa o contato pra gente, porque a produção vai ligar pra pessoa e se der tudo certo, vai estar aqui comigo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe seu like, comente e compartilhe as nossas histórias. Eu sou Barbosa Júnior e o Chronicast de hoje vai ficando por aqui. A todos, o meu muito obrigado, um forte abraço, estejam sempre com Deus.